Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Simplificando o Inglês e este vídeo é a segunda parte da nossa série falando sobre os tempos verbais da língua inglesa. E hoje nós vamos falar da segunda parte do Simple Present, né? Se vocês não viram a primeira parte, eu vou deixar aqui nos comentários para que vocês assistam, tá? Esse vídeo é a continuação, ok? Bem, sem demorar muito, né? A intenção dessa segunda parte é, na verdade, um complemento daquela primeira para a gente finalizar essa questão mais simples aí da formação estrutural do tempo verbal simple present. Então, na primeira parte nós falamos de afirmativas, de negativas e falamos um pouco das interrogativas. E neste segundo vídeo nós vamos finalizar aí essa questão estrutural com a parte final das interrogativas, porque as interrogativas elas merecem aí um pouco mais da nossa atenção em relação à estrutura, né? Em relação a perguntas em geral, isso independente do tempo verbal, não importa se é presente, se é passado, futuro, não importa, né? Nós temos dois tipos de perguntas, né? Que são as perguntas diretas, que nós chamamos de yes, no questions, ok? E as perguntas que são abertas, né, que são as W8 questions, né? Eu já vou explicar direitinho a diferença delas. Yes, no questions são as perguntas que não se usa um pronome interrogativo, ok? Então é uma pergunta direta, né? Você é brasileiro? Né? Isso é uma pergunta direta, porque você vai responder sim ou não, né? Não tem outra opção, ou é sim ou não. Você gosta de cenoura? Sim ou não, ok? Tá? Então, essas são yes, no questions, que foram os tipos de perguntas que nós focamos lá na parte um do vídeo do Simple Present, né? Então, lembrando, se a gente usa o verbo to be para uma yes, no question, né? Se eu falo you are my brother, então eu vou fazer a interrogativa invertendo, né? Como a gente viu, are you my brother? Are you my brother? Tá? E sem o verbo to be, né? Então a gente tem you like animals, do you like animals? Então é bem simples, aí a resposta sempre é ou yes ou não, ou não, ok? E as W8 questions, né, são essas que nós vamos dar mais foco aqui nesse vídeo, são as perguntas em que utilizamos o uso do pronome interrogativo. Nossa, mas o que é um pronome interrogativo? Pronome interrogativo é um nome bonitinho, é um nome formal, né, daquelas palavras que começam, né, que iniciam estas perguntas, que é, né, em português é o que, quando, onde, porquê, como, né? Então, esses são pronomes que a gente usa para fazer esse tipo de pergunta, que são perguntas abertas, que não se responde com sim ou não, né? Então, você tem que responder essas perguntas fazendo já uma afirmativa ou uma negativa. Por isso que é importante a gente saber a estrutura de negativas e afirmativas certinho, porque é estas perguntas, que são as WA questions, que são as perguntas abertas, elas a gente vai necessitar aí dessa estrutura verbal. Claro, isso a gente está falando de uma questão mais formal, quando a gente está num ambiente mais informal, a gente sabe que a língua ela é muito flexível e não existe isso muito de certo e errado numa linguagem mais informal, desde que haja comunicação, tá valendo, mas aqui a gente está tratando aí da questão formal da língua, ok? Tá? Então fique isso bem claro. Então, voltando às questões, as WA questions, né? Então, os pronomes interrogativos em inglês, vocês já devem saber, né? Que são aqueles, né, que a gente conhece bem. What, que é equivalente ao que ou qual,
isso depende também, né? What, tem which, que é muito parecido com qual também, né? Também parecido com what, mas tem as suas peculiaridades, ok? Depois a gente vai ter um episódio falando somente de pronomes, eu não vou entrar muito em detalhes em relação ao uso desses pronomes, ok? Aí tem o where, when, how, who, ok? Home. Os mais comuns, né? São esses. Eu acredito que os mais comuns sejam what, when, where, who e how. Ok? São os cinco, acredito, cinco mais amplamente utilizados. Ok? E o esquema de se fazer a pergunta usando o pronome interrogativo também não é tão complicado, né? Você sempre vai começar a pergunta usando o pronome, obviamente. Então, por exemplo, how, né? How, né? Que seria como, de que maneira, né? Então, how. Então, se eu perguntar assim, de que maneira você vai trabalhar, por exemplo, né? Então, de que maneira é esta sua rotina? Percebem aí que tem já a ideia de rotina. Então, a gente vai fazer uma pergunta usando o simple present. Se a gente sabe que ir ao trabalho é go to work, né? Go to work. Então a pergunta, como é que faz a pergunta? You go to work. Seria do you go to work? Mas se eu faço a pergunta do you go to work, eu estou fazendo uma pergunta yes, no, né? Então você vai ao trabalho? Então yes or no. Então yes ou não. Aí, nessa, usando esta pergunta, do you go to work? Então aí a gente pode incluir o how. How do you go to work? How do you go to work? Né? Então aí sim, perguntando de que maneira, de que forma ou como você vai trabalhar, né? Então, how do you go to work? Então, a formação de pergunta normal. Usa do you. Se eu usasse um she, por exemplo, ou poderia usar o nome, né? Ashley, for example. Ashley. Então, eu quero perguntar como que a Ashley vai para o trabalho, né? Então, eu vou perguntar, how does Ashley go to work? Então, go to work. Ashley goes to work. Se fosse uma afirmativa, Ashley goes to work. A Ashley vai para o trabalho. Fazendo a pergunta, does Ashley go to work? Pergunta yes, no. Yes or no. E aí a pergunta de como ela vai, então, how does Ashley go to work? How does Ashley go to work? Oh, she takes the bus every day. She goes to work on foot. She goes to work by bus. Vendo que a resposta para essa pergunta, how does Ashley go to work, nunca vai ser yes or no, senão fica conversa de maluco, né? Como que a Ashley vai trabalhar? Sim, faz o mínimo sentido. Isso a gente já, próprio português, a gente sabe disso, nem precisa pensar, né, para ter esse tipo de resposta. Em inglês também, né? Então, usou o pronome interrogativo, vai ter que formular a resposta usando uma afirmativa ou até mesmo a negativa, né? É óbvio que, igual eu falei, numa situação informal, how does Ashley go to work? By bus. Então, simplesmente falaria assim. Mas se a situação exigir algo mais formal, vai ter que falar she goes to work by bus. Certo? Então, essa questão do pronome interrogativo tem que prestar muita atenção, porque não pode comer o do nem o does, que vem logo após o pronome, que é antes da pessoa, antes do sujeito, igual a pergunta normal. Mas o pronome interrogativo e o do e o does. Se é verbo to be, o que que acontece? Não tem do, não tem does. Então, o próprio verbo to be fica ali logo depois do pronome, antes da pessoa. O exemplo, what is your name? Your name é o sujeito, né? What is your name? E aí você responde, my name is. Então, voltou o verbo para frente, my name is
Alexandre. Ok? Uma pergunta que as pessoas confundem muito, porque ela é muito diferente do português, é quando a gente pergunta a idade, né, de alguém. Então, se você pergunta a idade, com quantos anos você tem, né, a estrutura gramatical da pergunta em inglês ela é totalmente diferente. Não dá para você fazer uma tradução, mas a pergunta em português não é a que a gente normalmente usa. Então, em inglês, a gente perguntaria How old are you? How old are you? Né? Então, eu estou perguntando How old are you? Eu estou usando o verbo to be, o verbo ser, o verbo estar. No caso, o verbo estar. Né? Na verdade, essa pergunta, quando a gente faz How old are you? A gente está perguntando qual é o nível de velhice, né? Ou nível de idade que a pessoa está, né? Então, essa é a pergunta em inglês, né? Qual é o seu nível de velhice, né? Se a gente pode dizer assim. É que em português a gente não faz esse tipo de pergunta. A pergunta é quantos anos você tem, né? Então, por isso que aí a tradução, tá vendo, fica muito deslocada. Então, how old quer saber o nível de old, o quão velho você está. E a resposta você responde o tanto de anos que você está velho, né? Por isso que a resposta da idade é com o verbo to be e não com o verbo have, né? O verbo ter. Ter, have, não significa a idade, né? Não tem esse conceito de ter, né? E sim de estar tantos anos velho. Então, how old are you? A resposta, I am 41 years old. I am 41 years old. I am 20 years old. I'm 10 years old. Não importa, né? Se for de he ou she, né? Perguntando quantos anos ela tem, quantos anos eles têm. Então, conforme cada pergunta. How old is Ashley? How old is Peter? How old are your parents? E aí a resposta sempre também utilizando o verbo to be. They are 64 and 65 years old. Ok? Tá? Então, esta é uma questão bem. Não é complicada, é só a gente tirar essa ideia de que a gente precisa formular a frase parecida com o português. Ok? Então, beleza, essa questão da interrogativa com os pronomes interrogativos, ou seja, usando as perguntas abertas. Tá? Então, esta foi a estrutura. Também vou deixar aqui linkado, né, nos detalhes do vídeo os exercícios e as atividades para a prática, ok? Sem prática não nada acontece, ok? Uma segunda coisa, e para finalizar a questão das interrogativas, é óbvio que em todos os tempos verbais a gente vai falar das interrogativas, mas essa já é uma questão, a gente vai finalizar aqui, não precisa comentar, mas que vai ser igual para todos os tempos verbais, que é a questão da interrogativa negativa. Né? Então a gente pode fazer uma interrogativa negativa, né? E para que serve, né, na verdade, uma interrogativa negativa, tá? Na verdade, ela não está bem negando, né, mas é um tipo de pergunta que expressa uma confirmação, ok? É mais uma confirmação de algo que normalmente você espera uma resposta afirmativa quando você faz uma pergunta negativa, ok? Não necessariamente a resposta será afirmativa, mas normalmente o que se espera é uma resposta afirmativa. Eu vou dar alguns exemplos em português, só para vocês entenderem este conceito. Se eu pergunto assim, você não gosta de animais? Um exemplo que a gente já estava usando, né, no vídeo anterior. Você não gosta de animais? Então, é que depende muito do contexto, obviamente, né? Mas dá a entender que eu esperaria que a pessoa fale, não, nossa, claro, eu gosto sim de animais,
talvez ela tenha alguma ressalva, continua a falar, mas normalmente a pessoa está esperando, eu gosto, sim, eu gosto, né? Então, normalmente, mas ela pode simplesmente falar, é verdade, eu não gosto de animais, eu não suporto, então não teria problema também ter a negativa. Em inglês, né? Então, se eu faço essa pergunta negativa, também tem essa mesma ideia de confirmação e de confirmação de uma afirmativa, de que a pessoa vá fazer uma afirmativa. Então, se eu pergunto em inglês, você gosta de animais? Então, eu vou perguntar, do you like animals? Do you like animals? E se eu quiser fazer a pergunta negativa, em vez de do, eu vou usar o don't. Don't you like animals? Don't you like animals? Oh, yes, of course, I do. I love them. Tá? Então, a gente faz a negativa, a pergunta negativa, negativando o próprio auxiliar, né? Então, se fosse com she ou com he, doesn't Peter like animals? Doesn't Peter like animals? Oh, I think he does. I think he does. Ok? Então, ao auxiliar. Se for o verbo to be, também dá para fazer a negativa com o verbo to be, a pergunta negativa com o verbo to be. Então, se eu perguntar, are you my friend? Are you my friend? Pergunta normal, né? Pergunta regular. Are you my friend? Eu posso perguntar, aren't you my friend? Aren't you my friend? Tá? Então, nesse tipo de pergunta, tô esperando que a pessoa fale, claro, yes, of course, I am your friend. Sim, claro, eu sou seu amigo. Então, a pessoa normalmente está esperando esta resposta afirmativa. Não necessariamente vai ser. Tá? Então, essas são as considerações finais que eu queria fazer sobre a questão da pergunta em inglês. Aqui a gente focou bastante no Simple Present, porque afinal é a parte do Simple Present, mas o que eu falei aqui de yes, no questions, WA questions e essa questão da pergunta negativa, ela vai se aplicar para todos os tempos verbais e a gente vai voltar a mencionar esses casos de interrogativas também nesses outros vídeos. Ok, gente? Eu agradeço aí pela participação, pela audiência de vocês e eu vou deixar aqui nos detalhes do vídeo estas informações e também o e-mail para vocês se quiserem o conteúdo, né, impresso ou conteúdo em forma de PDF também dessa aula com os exercícios, vocês me mandem um e-mail que eu encaminho essa parte escrita para vocês, tá bom? Muito obrigado e até a parte 3 dessa série, que a parte 3 vem logo em breve com algumas aplicações mais avançadas aí do Simple Present para fechar o Simple Present, né? Então aí todos os usos realmente, os mais peculiares, então a gente vai ver aí no vídeo 3, tá bom? Muito obrigado, tenha um bom dia.